Olá, copelianos e copelianas. Meu nome é Eduardo, sou dirigente sindical do Sindinel de Curitiba e o objetivo desse vídeo é demonstrar de forma técnica como funciona o cálculo da PLR na Copel. Estamos diante de uma situação atípica, onde o governador alterou um decreto estadual que afetou diretamente uma das fórmulas do cálculo que nós temos no nosso acordo. A Copel fez uma proposta de um aditivo para fazer a adequação desta fórmula, só que nós precisamos entender, né, como o nosso cálculo é afetado pelo decreto estadual 6.205 de novembro. Okay? Também nesse decreto acaba-se o limitador de 25% do que é pago aos acionistas. Então, o objetivo aqui é trazer para vocês, de uma forma bem didática, como é feito o cálculo da PLR, sem levar em considerações fatores políticos, okay? Para que vocês possam compreender e tirar suas conclusões com relação aos encaminhamentos que serão realizados semana que vem de votação do aditivo proposto pela empresa. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, o simulador. Esse simulador aqui foi preparado justamente para demonstrar como é feito os cálculos da PLR. Eu peguei como base aqui o ano 2019, cuja PLR nós recebemos agora em maio desse ano de 2020. Okay? Em 2019, nós tivemos aqui na Copel um lucro líquido de 1.989 milhões. O que foi distribuído a título de dividendos aos acionistas da empresa, ele equivale praticamente 29,5%, totalizando aqui 586 milhões, um pouquinho mais. Nós possuímos hoje no acordo 2019-2020 e no acordo 2021 para pagamento 2020 para pagamento em 2021, nós ainda possuímos as duas fórmulas e também possuímos aqui o limitador de 25% do que é pago aos acionistas. Ok. Então, dentro do que foi distribuído aos acionistas em 2019, a primeira fórmula é a fórmula dos dividendos. Essa fórmula ela é de 14,46% em cima do valor dos dividendos aos acionistas. Essa fórmula nos daria de PLR em 2019 um montante de um pouco mais de 98 milhões. A outra fórmula ela é a fórmula do lucro líquido. O cálculo dela é de 6,69 em cima do lucro líquido, que em 2019 totalizou um valor de 150, um pouquinho mais de 154 milhões de reais. Em 2019 ainda nós tínhamos aqui o limitador de 25% do que é pago aos acionistas. Esse limitador ele baixou a nossa PLR para 146 milhões e pouco. Então vocês podem observar aqui que em 2019 a fórmula maior, que é a fórmula válida no acordo, foi a fórmula do lucro líquido, ou seja, 6,69 sobre o lucro líquido, dando um total de 154 milhões. Nós tivemos uma perda pelo limitador de 25% de 7 milhões e 800 mil, totalizando aqui um montante de 146 milhões de PLR que foi distribuído em 2019. Ainda no cálculo nós temos o IDG. O que é o IDG? O IDG são as nossas metas. Okay? No momento que atingimos aqui 100% das metas, o nosso IDG ele equivale a 1. 100% é 1. Ele pode chegar até 1,2, ou seja, 20% a mais pelo estabelecimento das metas. Né? Nós podemos chegar a 20% a mais.
Em 2019, o nosso IDG foi 1,16. Significa que nós tivemos, além do cumprimento 100% das metas, um plus de 16% em cima desses valores aqui. Então, 16% a mais faz parte desse cálculo aqui. Lembrando também que o IDG ele pode ser negativo. Se nós não atingirmos 100% das metas, ele pode chegar até 0,8. 20% para baixo e 20% para cima. Então, se nós não atingirmos 100% das metas, mesmo assim, né, ainda entrará no cálculo IDG. Okay? Então, para complementar aqui, em 2019, nós tínhamos na empresa aí cerca de 7.800 empregados, totalizou aqui uma PLR individual de um pouco mais de R$19 mil. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: a empresa quer retirar a fórmula dos dividendos, que é essa fórmula aqui. Qual o impacto da retirada dessa fórmula? Eu vou explicar para vocês. Essa fórmula aqui, ela só vai ser válida quando houver uma distribuição de dividendos aos acionistas acima de 46,5%. Tá? Se ela estiver abaixo de 46,5%, nós sempre teremos a fórmula do lucro líquido, que vai ser a fórmula que vai ser maior. Ok? Eu vou fazer uma simulação aqui em 2019. Caso a Copel tivesse pago 46% de dividendos aos acionistas, vocês podem observar agora que praticamente o valor de distribuição entre as duas fórmulas é o mesmo, né? Não tem muita diferença. Okay? Então significa que para que a fórmula de dividendos pudesse valer ser maior, o valor de distribuição de dividendos aos acionistas tem que ser maior que 46,5%. E quando ocorreu isso na Copel? Nós tivemos uma situação em 2016, no apagar das luzes do governo anterior, que foi determinada uma distribuição de dividendos de 50%. Mesmo com 50% aqui, ó, nós teremos uma diferença um pouco maior entre as fórmulas, né? Nos anos 2017, 18 e 19, nós tivemos a aplicação da fórmula pelo lucro líquido. Então, fazem 3 anos seguidos que a empresa tem distribuído dividendos aos acionistas inferiores a 46,5%. Ok? Vou voltar aqui para o valor original de 2019, 29% distribuído aos acionistas. Só para destacar que em 2019, né, e 2020, para pagamento agora em 2021, nós vamos ser limitados pelos 25% dos acionistas ainda. Tá? Eu vou fazer uma simulação aqui com relação à PLR 2020, que será paga em 2021. Tá? Isso é apenas uma projeção, pessoal. Se o lucro da empresa chegar a 2,5 bilhões e for distribuído os mesmos 29,5%, a fórmula de dividendos chegaria no máximo a 123 milhões. A fórmula do lucro líquido chegaria a 194 milhões. Porém, em 2020, ainda existe esse limitador de 25% aqui. Significa que nós teríamos que descontar, né, ou deixar de receber da PLR quase 10 milhões aqui, 9 milhões e 800 mil. Então, ficaríamos aqui com um montante de 184 milhões. Se o nosso IDG continuar bom, né, nós atingirmos 100% das metas e ainda ganharmos um plus, digamos aqui que seja apenas 10% a mais de plus, nós teríamos um valor aqui de PLR de 23.444. E ainda podemos simular aqui que em 2020 houve uma diminuição do número de empregados. Vamos colocar aqui 7.300 empregados em 2020.
Então, aproximadamente, o cálculo da nossa PLR chegará aí a R$ 25 mil. Lembrando que para 2020 é apenas uma simulação, porque nós não temos ainda o valor do lucro líquido e não temos também certeza de quanto será distribuído de dividendos aos acionistas. Isso é uma simulação, ok? Então, vocês podem ver aqui que praticamente se iguala, né, o lucro líquido com os 25% dos acionistas. Digamos aqui que a gente consiga atingir o nosso IDG 20% a mais, que é o máximo. Nós poderíamos aqui chegar numa PLR de R$ 27 mil. Porém, teríamos uma perda aqui de 16 milhões referente ao limitador de 25%. Então, é importante que vocês tenham conhecimento, né, como funcionam essas duas fórmulas, tá? Sendo que o que está proposto no aditivo da empresa é a retirada da fórmula dos dividendos, ok? E também, por consequência, retirada do limitador de 25%. Tá? Então, na verdade, só teremos alguma perda de PLR se houver aqui uma distribuição acima de 46,5% aos acionistas. Okay? Que historicamente só ocorreu uma vez em 2016. Em contrapartida, né, a retirada do limitador ele pode ser benéfico para nós, na medida que não haverá mais esse desconto aqui, né? No caso da gente atingir aí as nossas metas, tiver o IDG maior. Na verdade, isso aqui é apenas uma simulação de valores para que vocês entendam como funcionam essas duas fórmulas. Ok? Então, eu vou deixar aqui uma explicação bem clara, que a fórmula de dividendos ela só será válida quando houver uma distribuição de dividendos aos acionistas acima de 46,5%. E a fórmula do lucro líquido, abaixo de 46,5% dos dividendos, ela já será mais benéfica para nós. Ok? Então é assim que funciona o cálculo aí da PLR hoje, são essas duas fórmulas. Tá? Para 2021 e 2022, a proposta é a retirada da primeira fórmula. A fórmula do lucro líquido ela permanece. O cálculo do montante, é importante frisar que não muda absolutamente nada esse cálculo. Tá? O único valor que não entrará no cálculo é o valor da venda da Copel Telecom ou o valor de venda aí de qualquer subsidiária da Copel. Esses valores não entram no cálculo da PLR. Porém, o cálculo original que a gente tem feito a PLR ao longo dos anos, ele permanece inalterado. Não muda nada esse cálculo. O cálculo é exatamente o mesmo. Tá? Só não vai entrar no cálculo aí, de acordo com o decreto estadual, os valores da Copel Telecom. Ele será expurgado do cálculo. O restante permanece da mesma forma. Tá? Então, espero ter esclarecido aí para vocês como é que funcionam essas duas fórmulas, né? Para que vocês tenham como avaliar a proposta do aditivo, ok? E as consequências aí dessa proposta, ela vai ser discutida aí na sequência com todos os trabalhadores e a decisão em assembleia será de vocês, ok? Me coloco à disposição, a gente vai estar aí disponibilizando essa planilha, esse simulador, para que vocês possam fazer outras simulações. Vai ser entregue aí a todos os dirigentes sindicais. Vocês podem procurar seu sindicato, que a planilha vai ficar disponível aí para quem tiver interesse. Okay? Espero ter esclarecido de uma forma bem didática e técnica como é feito o cálculo da PLR na Copel. Okay? Então, desejo a todos aí uma boa semana e reflitam, pensem que nós temos uma decisão importante para tomar semana que vem. Um abraço a todos.